Vamos lá. Como é que funciona? Quanto isso pode e deve mudar? Quando eu digo mudar, é aumentar, mudar mesmo, diminuir, ajustar. Mas como é que funciona hoje o departamento que o Rafael comanda? Se tu quiser me dizer como era e como está, maneiríssimo também. Como era, eu acabei não cheguei e perguntei como era para continuar o processo, porque eu acho que é importante sempre o clube dar uma mudada, sabe? Sempre o clube mudar para evoluir. Então, Não, quando eu sim, cheguei, sim. a gente tinha o Kaique, que já está há muito tempo na casa, né? Que é o outro analista, e depois a gente trouxe o Diego, que a gente tinha o Kaique e o Lucas foi pro Atlético, né? Foi vice-campeão. E aí, depois que o Lucas saiu, a gente trouxe o Diego, né? Hoje Acho que eu sigo o Lucas no Instagram. o Lucas Câmara. É esse mesmo. Gente boníssimo, um cara muito inteligente. Mas ele acabou indo pro Atlético, né? E a gente trouxe o Diego. Por que que o Diego é primeiro daqui? o Diego é do clube. Já tinha passado algumas vezes no clube em funções diferentes, mas estava estudando muito sobre análise de desempenho, análise no futebol, né? Já tinha feito alguns cursos, era um cara estudioso. A gente trouxe ele ali para ver, né? Eu não gosto nem de falar estagiário, mas a gente trouxe ele. Desenvolvimento. Exato. Então, é um cara que se destacou e continuou, né? Quando até o vice-presidente, o Glauber, falou, e aí, vai querer? Eu falei, cara, é um cara que tá querendo. Isso para mim é muito importante. É o cara querer evoluir, o cara querer Ou, trabalhar, ou querer o melhor do seja, clube. dentro e fora do campo isso é importante, né? Importantíssimo, importantíssimo. Quando eu cheguei, tinha alguns processos já dentro do clube, mas aí eu fui implementando mais. Né? Hoje, a análise, a gente cuida da análise de desempenho e análise de mercado. O desempenho é análise de treino, análise dos nossos jogos e análise do adversário. Então, isso demanda tempo e trabalho e pessoas que saibam fazer isso. Então, a gente analisa o nosso treino, vê o que foi que deu certo, vê o que foi que deu errado, chama treinador, chama jogador, apresenta para jogador, individualmente conversamos com jogadores para ter essa correção, essa evolução. Então, a gente analisa ali, a análise do nosso jogo é saber o que foi que deu certo, que foi treinado a semana toda, de estratégia que a gente preparou para o jogo, o que foi que deu certo, o que foi que deu errado. Eu estou fazendo de tudo para não te interromper, porque a cabeça está funcionando, mas eu só quero que a galera veja isso que você está falando ilustrado até num papo que eu tive com o Neto, tá? O Neto Pajola, auxiliar, que está no canal Enoscast, tem um corte e tem o papo. Eu coloquei o vídeo, inclusive, do treinamento, do gol, dos gols do Ítalo contra o São Bernardo. O lá e o cá que deu acesso que a jogada foi treinada. É só isso. E é isso que eu vou entrar. Análise do nosso jogo e análise do adversário. É saber onde que o adversário deu espaço, onde é que ele é mais forte, o que que a gente pode aproveitar, o que que não pode aproveitar. Isso tudo a gente faz e entrega para o treinador, né? E isso tem um processo na semana. Então, quando o time treina tático, a gente analisa o treino tático e vê o que foi que deu certo, né? E aí, no começo da semana, a gente já apresenta o adversário. A gente vai jogar domingo. Na segunda-feira, o adversário já está pronto. Então, agora, a gente joga quarta-feira, né? Depois do jogo, a gente jogou domingo, o nosso próximo jogo é quarta. No domingo ali, o adversário já está pronto se o professor quiser dar uma olhada. E isso é importantíssimo, por quê? Porque dá tempo para preparar a estratégia, dá tempo ver o adversário, saber o Tem que que vai ter treinar. gente. O treinamento da semana é baseado no que o adversário faz. Então, isso tudo a gente apresenta para o treinador. E o pós-jogo, um dia depois do jogo, a gente já tem a análise do nosso jogo. Então, meu irmão, o treinador treinou isso, a gente vê quais as ideias do treinador funcionou, quais não funcionaram, por que que funcionaram e por que não funcionou, né? E isso é importante, né? O jogo,
A partir dela tá te falando várias coisas. Tu precisa saber fazer as perguntas corretas. Você precisa saber ler o jogo, você precisa saber o que foi que deu errado e o porquê que deu errado, o porquê que deu certo. Então, o nosso trabalho é isso. E é um trabalho que, meu irmão, parece que não tem fim. Toda hora você tem alguma coisa para fazer. Porque não tem, né? Então, a gente faz um processo e, fora isso, a gente faz recorte individual dos jogadores adversários e mandamos para os jogadores. Então, a gente tem um grupo lá com os zagueiros e laterais. Nós mandamos os atacantes individualmente. A gente vai enfrentar, sei lá. Corta para dentro, aproveita o espaço. A gente vai pegar o Marinho, que está no Fortaleza. Estou dando um exemplo. Pelo amor de Deus, já passeou por aqui. Para! Lá vem tu incentivar a loucura. Não, a gente vai enfrentar um jogador nele. O jogador ele precisa saber quem ele está enfrentando. E a gente manda isso para ele também. Então, individualmente, os jogadores têm o recorte em vídeo do adversário. Então, ele consegue se preparar melhor, ele consegue ver qual a característica do jogador que ele está enfrentando. Isso para o zagueiro, isso para o atacante. Então, se eu sou atacante do Remo, certo? E eu vou enfrentar zagueiro que tem uma dificuldade de mudança de direção, ele vai saber porque a gente enviou o vídeo. Então, esse é um trabalho que a gente faz também. Nós fazemos também estudo da bola parada, que é entregue para a comissão. E é importante falar que a análise de desempenho, ela é serviço, né? Ela está para servir ao clube, aos jogadores. É meio, né? É uma área meio, né? Exato. Então, a gente, meu irmão, o jogador precisou de alguma coisa, se tiver ao nosso alcance, a gente faz. Se não tiver, a gente dá um jeito de fazer. E a comissão também. Desculpa novamente, mas só para eu entender. Tem as demandas corriqueiras, ou seja, obrigatórias, que é essa que tu está me falando, e eu vou usar os nomes porque esses já estão certos. O Rodrigo pode chegar para ti e dizer assim, Rafael, eu quero que no jogo contra o São Bernardo tu faça especificamente isso também para mim. Isso pode acontecer. Ou o Diogo pode chegar e dizer assim, Rafael, mano, eu tô sentindo uma coisa e tal. Me mostra como é o lateral esquerdo do cara ali, assim, mais especificamente nisso. Então, tem demandas individuais que chegam para ti também, ou para o teu time? Quase todo jogo a gente precisa fazer alguma coisa a mais do que a gente já entrega normalmente. Então, mas isso eu imagino que tu fique, inclusive, feliz, porque tu sabe que as pessoas que estão te demandando estão interessadas, né? Total, porque hoje o atleta, ele precisa se ver jogando e ver o adversário jogando. Não, hoje o futebol, o acesso à informação é muito fácil. Então não tem por que não utilizar. E o jogador que utiliza isso a favor dele é um cara que já sai na frente dos outros. Vou te dar um exemplo. A gente faz estudos de times da Europa que tem um modelo de jogo parecido com o modelo de jogo do treinador, fazem recortes ali para o jogador ver que, meu irmão, time de alto rendimento mundial ali, o Real Madrid faz coisas que a gente tem que fazer. Se eu vejo o atacante do Real Madrid pressionando o zagueiro, por que eu não vou pressionar? E o jogador precisa ver isso. Então, fazemos recortes ali de análise tática, análise técnica também, de times da Europa, de times de fora, de seleções. E nós, quando temos um tempo ali, nós fazemos esses recortes, esses estudos, porque é sempre importante o analista ele estar atualizado. É sempre importante o analista ele saber o que o treinador quer, o que o treinador vai pedir, ou ajudá-lo, né? Inclusive criar a demanda, né? Dizer, cara, olha isso aqui, é isso? Exato, porque o treinador ele tem 1001 coisas para resolver dentro de um clube, certo? Geralmente os auxiliares estão ali, treino individual e tal. O analista é o que tem que se manter atualizado ali, não que o treinador ou os auxiliares não vão fazer isso, eles fazem isso, inclusive tem muita demanda deles sobre isso. Mas o analista ele tem que estar ali procurando também para uma evolução do clube. Ver ali, meu irmão, isso aqui a gente pode usar porque é próximo do que a gente usa, pode melhorar, é uma bola parada, é uma falta ensaiada, é um jeito de marcar que é parecido com o nosso, que a gente pode ajustar. Então,
Isso são demandas que a gente cria e que dentro do clube a gente entrega. Isso foram processos que, quando eu cheguei, a gente foi implementando aos poucos, uma demanda cheia. Quando a gente chegou no Brasileiro, a gente já estava analisando o adversário, analisando bola parada, analisando nosso time, analisando individualmente os jogadores do adversário e mandando para os nossos jogadores. Entendi agora. Entendi. Então, estruturado, né? A gente foi aumentando. Exato, até chegar numa demanda cheia. E quando chegamos nessa demanda, a gente, meu irmão, e aí? O que a gente pode fazer a mais? Inclusive, a gente faz estudo de pênaltis também, tá? A gente pega os melhores batedores do adversário e fazemos o estudo e entregamos para o treinador de goleiros e os goleiros. Então, eles também têm acesso aos pênaltis. Aí, Léo Lang. Léo Lang, quando ele o Caxias. Então, a gente não está falando que ele pegou o pênalti porque ele assistiu o jogador bater. Não, mas também não está falando que não foi. Mas ali ele vê como o jogador bate, como é a corrida, se ele faz paradinha, se ele não faz, qual o lado de segurança dele, se o jogo ali está, meu irmão, 2-1, pressão, onde é que ele vai, qual o canto de segurança? Então ele consegue ver ali. Então a gente também tem um estudo de pênaltis para os goleiros. Então a gente foi implementando bastante coisa e os meninos foram correspondendo, o Kaique e o Diego. A gente mudamos, por exemplo, uma coisa que era do dia a dia que me incomodava, era da onde a gente filmava ali do Bainão, que as cabines são um pouco mais baixas e prejudicava a análise. Então falamos assim, meu irmão, a gente precisa aumentar essa altura. Como é que a gente faz? A gente foi para o outro lado, uma estrutura ali que balança, meu irmão, que o Diego... Que é onde filmavam a B21, né? Exato. E a gente começou a filmar os treinos ali e virou padrão. Porque dali a filmagem é muito boa, é mais aberta, então a gente consegue ver tudo. A gente hoje tem um drone, que a gente filma os treinos com o drone, que isso ajuda muito também a análise tática. Então a gente foi evoluindo, foi colocando demanda, foi estruturando um processo dentro dos processos gerais e esses processos dentro da semana para a gente poder dar e ter o máximo de informações para a gente poder passar para os jogadores e para a comissão. E os meninos responderam bem e a gente foi seguindo. Obviamente, algumas coisas tem que melhorar, outras coisas tem que mudar, a gente vai ver o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, mas estruturamos, temos uma rotina e um padrão a ser seguido. E todas essas informações você vai ter todos os jogos. Então, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então, isso precisa, inclusive, de gente competente, né? Então, há uma tendência que, com esse acúmulo de jogos que passa de 19, no mínimo, para 38, há uma possibilidade da tua área ter um incremento. É uma briga que eu vou ter com o pessoal lá, porque um departamento com 3 é um departamento bom, mas pequeno. Eu queria mais, porque quanto mais a gente tiver, mais produção a gente vai ter. Eu vou chegar nessa parte que a diretoria, e isso investiu bastante, tá? No nosso departamento, tanto em estrutura física quanto em softwares. Isso me falaram. Tem uma agilidade nos processos muito grande. Quando a gente teve um tempo que a gente deixou de ter, a gente demora mais porque é tudo manual, você edita vídeo e tal. Alguém me falou, inclusive, que o Remo hoje, em relação a software, diz que é foda, assim. Tem um software que muito time nem tem. Total. A gente tinha software aqui que só o time da Série A tinha. Por exemplo, a gente conseguia mandar imagens ao vivo do nosso jogo, da onde a gente estava filmando para o banco de reserva. Ou seja, em 26 isso não vai ser um problema. Vamos ver. Estou negociando com a plataforma, estou negociando com a diretoria. Porque é caro, né? É muito caro. Para ver o que a gente pode conseguir, porque isso é importante demais para o rendimento, alto rendimento, a gente precisa ter isso. Mas a diretoria deu um suporte para a gente gigantesco. Mas o presidente, o Gustavo, que estava muito próximo a gente ali do departamento de desempenho, ajudou muito a gente. Eles ajudaram muito, deram todo o suporte que a gente precisava.